Agradeço do Memorial da Medicina Brasileira o convite para participar de mais uma tertúlias bibliográficas. Dessa vez nós vamos falar de Juliano Moreira na Bahia, vida e obra de um intelectual de múltiplos talentos. Um afro-baiano que precisa ser mais conhecido pelos brasileiros, pela sua importância, e em particular pelos baianos, os seus conterrâneos. Bem, Juliano Moreira, ele nasceu em 6 de janeiro de 1872, na freguesia da Sé, bem no centro de Salvador. Aqui, observe esse número verde 1, são as descobertas importantes que tem, inclusive publicado no meu livro, que tem esse número. Juliano Moreira, um intelectual de múltiplos talentos. Porque Afrânio Peixoto errou essa data de nascimento dele e gerou um erro histórico, botando 1873. É um detalhe, mas um detalhe importante, que colocava ele entrando cedo, mais cedo na faculdade, saindo mais cedo. Então está corrigido, porque inclusive tive o cuidado de ir ao batistério, que tem no arquivo público da Bahia, e lá encontrar a data real de nascimento dele, que é 6 de janeiro de 1872. Diz que em história você tem que dar fisionomia às datas. Nós estamos dando a verdadeira fisionomia dessa data. O seu encantamento foi em 2 de maio de 1933, já no Rio de Janeiro. Esse é a trajetória de Juliano. Ele era filho de Galdina Joaquina do Amaral, era uma empregada doméstica do Barão de Itapuã. O Barão de Itapuã era professor, lente catedrático de partos, que hoje seria de obstetrícia, nós chamaríamos, né? E o Barão de Itapuã vai inspirar a Juliano Moreira, porque vai ser o padrinho de Juliano. Essa é uma das descobertas que tem no batistério. O pai era um português, o Manuel do Carmo Moreira Júnior, inspetor de acendedores de lampiões da prefeitura. Desapareceu essa profissão, eu trouxe até uma foto, está ali um acendedor de lampiões no Brasil, né? Ao terminar o ensino fundamental de Juliano, ele foi matriculado num colégio particular, porque o seu padrinho providenciou isso, o Colégio Pedro II, um colégio de qualidade. E isso fez Juliano estar preparado, né, um negro, filho de uma empregada doméstica, a entrar numa das escolas mais elitistas que tinha na época, né, que é a Faculdade de Medicina da Bahia. Os seus exames preparatórios foram no Liceu Provincial, tudo pago pelo padrinho, o Barão de Itapuã. Aqui estamos vendo o batistério de Juliano. Vocês verificam que foi em 16 de outubro de 1872. Está claramente ali em cima, no alto, a data. E o padrinho, registra aqui também, foi o Barão de Itapuã. E quem pôs a coroa de Nossa Senhora foi Bernardino Chastinet. Portanto, a madrinha de Juliano é Nossa Senhora. Isso é um documento importante do Arquivo Público do Estado da Bahia. O segundo achado também é que Juliano entrou na faculdade em 1886 com 14 anos, não 13 anos, como Afrânio disse. Ainda como acadêmico do 5º ano, Juliano foi aprovado no concurso para interno da Clínica Dermatológica e Cefilográfica. Juliano se preocupou em discutir com uma especialidade de pele. E em 1891, com 19 anos, ele se forma e apresenta sua tese inaugural, a Etiologia da Sífilis Maligna Precoce, aprovada com distinção, recebendo não só o título de bacharel em medicina, mas também de doutor. Aí a figura de Juliano. Aqui, portanto, é o segundo achado importante registro. Com esse documento eu mostro a matrícula dele na segunda série com 15 anos, portanto ele entrou efetivamente com 14 anos. Está aí o dado. Ele pedindo inscrição no 2º ano. Queria detalhar com vocês que é um dos grandes achados inovadores do meu livro, Juliano Moreira, um intelectual de múltiplos talentos. É a sua vida acadêmica. Eu fui no arquivo histórico Anselmo Pires de Albuquerque e lá encontrei que no primeiro ano, 1886, Juliano foi reprovado em física e as outras 3 disciplinas ele teve aprovação com simplesmente. Imagine uma criança negra, que os 3 primeiros anos do seu período de formação em medicina foi dentro do período da escravidão, numa escola extremamente aristocrática. Então, houve um impacto sobre esse menino. Devo dizer que o professor de física era um afro-brasileiro, um dos raros afro-brasileiros que ensinava, portanto,
Não houve uma perseguição a Juliano, nada disso. Foi o impacto dele, esse primeiro desempenho. No ano seguinte, que era anual, em 1887, ele já passa a ser aprovado com plenamente. E depois ele vai começar na formação, no período, ter distinção. Inclusive, é o conceito que ele é aprovado na sua tese no internato, né, a sua tese inaugural. Está aí a tese inaugural, né? Eu fiz um artigo, é outro, também é o quarto ponto. Quem sabe na tertúlia bibliográfica, no próximo ano, fica a ideia de discutir em profundidade esta tese que existe aqui na Biblioteca Gonçalo Muniz, sobre a sífilis, né? E a sífilis era articulada às doenças de pele, portanto estava na mesma cadeira de dermatologia, né? De moléstias da peste, que eu me chamava na época. Essa grande pústula foi um tema importante, né? Eu aqui trago uma coisa de época, a descoberta do tratamento com mercúrio, que tinha muito efeito colateral, né? E havia uma frase de época, para usarmos um pouquinho de humor, que às vezes 1 hora com Vênus poderia custar a vida inteira com Mercúrio. A sífilis maligna precoce. Por que Juliano escolheu esse tema? A sífilis se dizia que era mais maligna e mais precoce nos climas quentes, implicitamente a ideia racista de nos negros. Era isso. Juliano, como negro, como afro-brasileiro, ele resolveu enfrentar essa questão da determinação climática e da determinação racial, né, na sua tese inaugural. Alguns do coletivo de pensamento, quer dizer, do paradigma da época, achava que os negros eram biologicamente inferiores e isso tornava eles mais vulneráveis. Você tem uma ideia? Olha o que Juliano enfrentava, o contexto. Um alienista famoso americano, Benjamin Rush, né, ele chegava a dizer, a sustentar a tese que a raça negra era uma doença. Ele é o autor dessa cadeira para tranquilizar insanos, vocês estão vendo aí. Gilberto Freire destaca, discutindo a sífilis, o Brasil, entretanto, parece ter civilizado antes de se haver civilizado, porque diz que havia a tese de que Colombo, antes de civilizar a América, civilizou ela, que ele trouxe da Europa. Tinha uma tese de que, na verdade, era dos índios a sífilis que foi levada para a Europa, mas a versão mais forte é ao contrário. Foram os soldados que vieram, que eram mercenários, junto com Colombo, que civilizaram as Américas. Então, o negro, diz Gilberto Freire, se civilizou foi no Brasil. Na África, eles não tinham sífilis. E aí passa a se discutir a questão da gravidade, que dizia que nos climas quentes, quer dizer, tem sífilis na África, mas os negros brasileiros que vieram não havia muita ideia de que tinha muito negro doente com sífilis. Vamos enfrentar, portanto. Sobre o determinismo pelo clima, o Capistrano de Abreu, o historiador Capistrano, ele já começa a trazer interrogamento. E isso numa época que Juliano foi, antes de Juliano escrever a tese, né? O clima ardente a que tantas responsabilidades se atribuem todos os nossos defeitos, que sabemos de sua ação? Pergunta Freire. Né? E isso, o Capistrano vai mostrar que essa discussão vale a pena ser feita. Ele e Gilberto Freire tiveram um papel de questionar essa questão climática e essa questão racial. Bem, as descobertas todas importantes são pós a tese de Juliano. O treponema, o agente causal, é de 1905. O exame famoso, a reação de Wassermann, até hoje importante, vem depois. O primeiro tratamento, o Salvarsan, que já tem arsênio, que dá uma certa efeitos colaterais, mas é de 1909. E o grande tratamento, que é a penicilina, que é o antibiótico, Fleming fez a sua descoberta começando em 1928, mas só se difundiu efetivamente na Segunda Guerra Mundial, lá nos anos 40. Bem, seu trabalho tem duas partes. Ele rapidamente discute o ciflomicróbio, porque não estava nem descoberto, já sabia que era um agente etiológico, o nome vírus era sinônimo de bactéria, de micróbio, de parasita, na época ainda estava muito confuso. E ele vai discutir uma coisa já, tendo a doença, a pessoa, qual o terreno, quais os modificadores, aquilo que dá a malignidade e a precocidade, e que não é clima para Juliano e nem é a raça, nem é a questão étnica. Aí a influência do ciflo, ele começa a trazer alguns pontos. Como estudar a influência do ciflomicróbio se não o conhecemos?
Genial, né? Para cálculo de probabilidade também se conclui em matemática, e desse modo também pode se presumir em ciência, o uso da matemática. E aí ele chega a uma análise que tem uma contemporaneidade. A maior virulência do vírus, isso serve para a nossa pandemia aqui do Covid, viu? Pela menor resistência do organismo, é a mais das vezes a causa da malignidade da sífilis. Nós vamos ver que a gravidade e a malignidade do Covid tem a ver com esses fatores de comorbidade, né? Esse terreno, como Juliano chamava na época. Os modificadores do meio de cultura. Né? Amplia essa noção de terrenos, que são as propatias. Quer dizer, as pessoas doentes, com alguns tipos de doenças, tornava, portanto, a sífilis mais maligna e mais precoce. E não clima, nem étnico, a raça. Aí ele coloca o alcoolismo, o impaludismo, as propatias, né? A tuberculose, o escorbuto, o diabetes, a gotas, nefrite, o herpetismo da herpes, e acrescenta uma doença ocupacional, uma intoxicação pelo mercúrio, que também era pelo tratamento, já que se usava mercúrio no tratamento da sífilis, o chamado saturnismo. Outros fatores que ele levanta, a infância, a velhice, o puerpério, e aí ele comete uma posição conservadora de considerar o puerpério e a grávida como uma doença. Isso não há uma visão romântica de Juliano, ele tem certos equívocos de época que ele subscreve. O abuso e insuficiência das funções. Aqui há de novo um homem na frente do tempo. Ele coloca a fadiga e incorpora a fadiga ocupacional. O termo burnout é novo, mas a fadiga ocupacional é velha, e ele discute ela. Fundamental, ele chama a falta de tratamento, você começar tardiamente ou ter insuficiente, e isso nas pessoas pobres, nós vamos ver. E depois ele vai discutir criticamente as influências mesológicas, que é do clima, e embutido a noção, né, se insinuando do preconceito de raça. Bom, está aí o pensamento medicalizante dele, né, sobre a questão do puerpério. Né? Na gravidez, o puerpério, a sífilis é mais grave em todas as 3 fases. Bem, discute na questão da idade, tanto menos o coeficiente de idade no menino infectado por sífilis, tanto maior o expoente de malignidade. Aqui ele joga, chama a atenção disso na comunidade científica, a linguagem matemática com valor de cientificidade, né? Outro aspecto aqui, nesse momento da tese, a gente descobre que esse menino de 16 anos, quando ele diz que em 1889, no 4º ano, ele estava examinando o paciente no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Fascinante isso, né? Aqui abaixo eu já falo da miséria fisiológica, né? A questão da fome ele traz como agravante sério, e o abuso das funções, que é a fadiga do estilo de vida e da fadiga ocupacional. Aqui ele diz, o operário desperdiçando força, o soldado, que é para a honra e glória de seus superiores, obscuramente deixam-se matar nas marchas e contramarchas da campanha. O erudito, que voltado e trabalhando, estudando, ou simplesmente um estudioso de vigília em vigília, vai ter um momento que ele vai falar até dos jornalistas perdendo noites, a fadiga, o burnout. Bem, a falta do tratamento, que para ele é extremamente relevante, o tratamento inadequado, por ter sido parcial ou incompleto, ou mesmo que tenha sido completo, mas tendo sido tardio. Isso está relacionado às classes sociais, geralmente, nas pessoas mais pobres. Aqui ele chama atenção, a diferença da sífilis na clínica civil particular, com tratamento familiar, em casa, e a clínica hospitalar, que na época era a clínica filantrópica dos pobres, que já iam já de uma forma tardia. Nós estamos vendo Juliano trazer os determinantes sociais do acesso ao serviço de saúde, os determinantes sociais da própria sífilis, do agravamento da sífilis. Juliano, além de um dermatologista e um sifilógrafo, e depois vai se tornar um psiquiatra, ele aqui já emerge como um médico sanitarista, com a sua visão médico-social de quem foi discípulo, conheceu pessoalmente Rudolf Virchow, o pai da medicina social. Olha o que ele diz, convém contudo lembrar que os indivíduos da clínica hospitalar, além de não recorrer a terapêutica, também são maltratados pela falta de higiene, pela miséria. São os pobres na Santa Casa, recolhidos na Santa Casa, nos hospitais da Santa Casa de Misericórdia. Clima e sífilis, aqui começamos a discussão do clima. Ele já critica, se não aceita de um pintor que o quadro não combine direito às cores, mas se aceita em ciência, umas asseverações mal fundadas,
ele vai chamar essa sobre o clima. Ele sai de clima em clima, né? Clima no sentido hipocrático, temperatura, calor e frio. E ele vai discutir de país, e ele chama atenção pessoas no mesmo país e na mesma zona isotérmica com situações diferentes da sífilis. Então ele diz que é isso, frio, temperado, quente e tórrido, ele analisa todos. Eu aqui não vou detalhar, fica um compromisso, quem sabe, para o próximo ano. Ana é quem vai dizer. Mas destaco aqui nos Estados Unidos a sífilis maligna nos escravos, antigos escravos. A sífilis variava segundo as classes da sociedade. Olha o médico social, olha o sanitarista aqui. E aí me lembrei de um estudo no Alabama, fica para o debate aqui, eu registro, que durou de 32 a 72, onde os ricos não tinham direito a fazer, mesmo quando se descobriu nos anos 40, os antibióticos passou a ser produzidos em larga escala, para deixá-lo morrer para acompanhar até a morte. É uma pesquisa racista gravíssima, o chamado estudo de Tuskegee. Quem quiser, depois, desculpem, na China ele encontra também por diferentes classes da sociedade, né? E aí ele indignado quando ele acha numa tribo indígena, os Kashgarianos, e há quem procure na África símbolo de porcaria. Está aí esse adolescente negro indignado, tem momento que ele eclode frases como essa, né? E aí chama a atenção de países na mesma zona, né? E com circunstâncias outras que está determinando, e não o clima. O exemplo concreto, Madagascar, a raça negra não sofria, eram níveis irrisórios de sífilis, né? Inclusive dos casos graves e mesmo leves. Esse achado racial não faz ele cair numa posição racista, porque na Ilha Maurícia, era uma ilha africana, tinha negros com sífilis alta, então na mesma zona climática, nem o clima nem a raça determinando. A sífilis na Bahia, ele faz algumas considerações na sua tese, chama a atenção de dois tipos de preconceito. Muitas doenças de pele consideradas sífilis, inclusive alguns desses médicos eram de cátedra, e pegava sarnas, dermatose pediculosa, psoríases, eczemas, uma simples conjuntivite e dava o diagnóstico de sífilis. Havia erros muito grandes, que era a banalização da doença, e, ele diz, mas é uma forma de medicalização, nós dizemos num conceito moderno. E ele, com o olhar armado, olha o que ele diz, ao primeiro preconceito, a esse, de pegar qualquer doença e achar que é sífilis, devem-se os Aires e Bristols, que são medicamentos, indústria farmacêutica, seja os indígenas, locais e estrangeiros, também os produtos feitos, né, da medicina, da fitoterapia, que era a venda em toda a sua salsa-parrilha, quer dizer, a planta medicinal, toda a sua caroba, a erva amarga e queijando os depurativos. Ele mostra o uso já da medicalização da saúde, né? O outro erro, o outro preconceito é não reconhecer os casos de sífilis como genuínos. Errava de duas formas, botar sífilis nas coisas que não eram sífilis e não diagnosticar, e aí levava a demora, a falta de tratamento adequado, o tratamento tardio. Bem, na conclusão da tese sobre o clima, ele disse, se não é nula, nunca é exclusiva, o clima não é. Então, de fato, ali onde não há higiene, onde há incúria, onde não há uma sã alimentação, onde não há um conveniente tratamento, onde o organismo é assolado por propatias anemiantes, e aí veio as propatias, aquelas doenças todas que ele incluía até o saturnismo, é que a sífilis é grave. E não somente onde existe uma temperatura alta ou um frio extremo. Ele vai guardar a discussão de raça para depois. Aqui chega ela. Ele vai discutir. Moreira lamenta que o avanço da etnografia fosse lento, né? E havia dissidência entre os competentes. Antes de Chauí falar o discurso competente, o Juliano já usou, né? Questionando esse discurso competente, ele formula: quantas são as raças? Onde termina a raça branca? Onde começa a amarela? Onde acaba? Onde começa a preta? Então ele vai ironizando aí com perguntas, né, essa sua consciência ética. E aqui é a Cláudia de novo. Que abismo entre o aspecto físico e a inteligência de um Zulu, aquele negro alto e forte, né, e a repelente catadura do russo Samoyeda, um russo branco, meio asiático, ele mostrando, oxê, cadê as raças? Em defesa dos negros, né? Ele formula antes da revolução genética, ele diz, os grupos étnicos não são, no ponto de vista somatológico, senão combinações em proporções diversas de um certo número de tipos e variedade de gênero humano.
Meu Deus, a gente vê a pesquisa moderna de um brasileiro maravilhoso, o geneticista Sérgio Pena. Eu não sei se vocês conhecem, é incrível. Ele pegou pessoas famosas e fez um estudo genético, né? Tanto a fenotipia como ele quis estudar a genotipia. E olha o que ele encontrou, um exemplo aqui, um neguinho da Beija-Flor, que se identifica na questão étnica, né, da cor da pele, Luiz Antônio Feliciano Marcondes, 67% sua de origem europeia, 31,5% africana e pouquíssima ameríndia. Portanto, genotipicamente, neguinho da Beija-Flor era europeu. Esses dados remetem a uma tese, né, aqui em Marx, de que a aparência não é a essência do fenômeno. Se a aparência fosse a essência, tornava desnecessária a ciência. Né? Baleia seria peixe e o Sol é que giraria em torno da Terra. Quando não disse que ela é plana, né? Claro. Outra grande descoberta que eu acho, dentro da tese, destacar, esse menino de 14, 15, 16, 17 até os 19 anos, estudando e ver diferenças anatômicas relacionadas à raça. A raça negra, para citar apenas um exemplo, tem se querido dar até diferenças anatômicas, de Juliano. É assim que já se diz que o esternomastóide, hoje chamamos esternocleidomastoideu, esse músculo aí na altura aqui, na inserção aqui abaixo da orelha, que vai até o externo, e também a clavícula, né? Inseria-se diferente dos negros. Ele vai responder de uma forma fantástica. Ele fez autópsia em negros mestiços de várias. Nas múltiplas ocasiões que tenho tido de ver tais inserções, sempre as achamos de acordo com as clássicas descrições de Super Gray. Olha o Grey Anatomy, uma série famosa. Esse é um livro famosíssimo de 1858. Ele leu os tratadistas de anatomia, todos famosos, e viu que os negros que ele participou de autópsia, a inserção era igual. Olha que importância, ele refutando uma tese racista inscrita na própria inserção de um músculo. Né? Bem, ele enfrenta aqui, lá no Rio, na Faculdade de Medicina do Rio, Cristiano Brown, ele diz: os fatos que observamos tendem a mostrar que a sífilis existe na raça negra, mas afasta-se bastante do tipo normal, acentuando-se as diferenças desde a manifestação inicial da moléstia. Ele vai divergir. Ele diz: desde que eu frequento a clínica hospitalar, os 16 anos nós vimos, né? Desde que vejo dentro e fora do hospital indivíduos de ambas as raças que povoam o nosso solo, que os casos por mim vistos autorizam a não estar de acordo com as asseverações do ilustre médico fluminense. Você vê que ele era um diplomata, mas ele diverge contundentemente. E, enfim, já fechando esse detalhamento da tese, os casos de sífilis grave, sífilis mutilante, a causa frisante, tinha sempre o quê? O impaludismo, né? A malária, a miséria, o alcoolismo, a falta de tratamento. Olha os determinantes sociais da doença. Olha a contemporaneidade, esse aluno e discípulo de Rudolf Virchow da medicina social. Quando um tratamento conveniente é feito à sífilis, tem no indivíduo da cor preta a mesma benignidade que no da cor branca, que tratasse e guardar a diferença individual de saúde, individual de cada pessoa. A maior ou menor pigmentação tegumentar não pode sombrear o prognóstico da sífilis. Não é a pele. Guarda essa frase, que ele vai retomar essa frase em outro momento, também refutando o racismo. Essa descoberta, Ana, essa descoberta é um presente. Não está no meu livro. Eu fiz agora para esta apresentação. No livro eu apresento a Juliano dedicando a tese inaugural dele a Agripino Doria. Fiz. E não me chamou muita atenção essa tese que ele escreve, Juliano, em 7 línguas, latim e 6 línguas vivas, né? E cuida de manter as citações. Mas vamos perguntar, por que ele homenageia o Agripino Doria? Eu fui ver a biografia de Agripino Doria. Ora, Agripino foi professor adjunto e depois substituto, que não é o termo precarizado de hoje. Substituto era o anterior ao catedrático, era a carreira, era um cargo de prestígio, ele substituía o catedrático. De anatomia topográfica. Qual é a importância disso? Juliano trabalha como professor aos 21 anos. Ele vai para a psiquiatria, então ele fica, e nessa primeiro momento não tinha pagamento, ele é professor aos 21 anos, é um precursor, e quando ele faz o primeiro concurso é para anatomia. O primeiro cargo de professor remunerado de Juliano é anatomia. Provavelmente está claro a importância, o carinho, a admiração do Agripino, que deve ter influenciado Juliano nesse primeiro momento. E ele publica o primeiro artigo de Juliano fora da Bahia, no Brasil Médico, é um artigo sobre anatomia.
O outro aqui é o Alexandre Cerqueira, que é o catedrático de dermatologia de moléstias cutâneas e sifilíticas, né? Muito importante, também muito admirador de Juliano, vai prestigiar. Sua tese inaugural é citada por destaque, ele dá distinção ao Alexandre Cerqueira, né? E Luiz Anselmo vai destacar isso, essa nota, Luiz Anselmo vai adorar, né? Inclusive, Luiz tem uma frase contundente para as teses inaugurais, mas uma das exceções é a de Juliano. Afrânio chama a atenção de que essa tese foi referências em estudiosos estrangeiros, cita aqui o Bourret, cita o Raymond, né? E diz que as monografias da época, todas citando, porque Juliano, como escrevia em várias línguas, ele transformou e divulgou em artigos, em revistas, na própria Gazeta, né? Olha o comentário de Luiz Anselmo sobre as teses, né? Era, salvo raríssimas exceções, né? Das 10 distinções das 23 aprovadas, a maioria não possuía valor científico, falta de originalidade, descuido com que geralmente são compostos, a pouca importância com que se dava, a excessiva indulgência que eram julgados. Isso era para as teses, e ele excetua em uma das exceções que ele vai destacar, o Luiz Anselmo, é a de Juliano. Bem, sua carreira docente. Como eu antecipei, ele foi assistente na cadeira de psiquiatria, essa aqui aos 21 anos. Ele não tinha remuneração. Depois ele entra na carreira, né, aí já aos 22 anos, com remuneração, em anatomia cirúrgica, né? Então ele escreve o músculo acrônimo clavicular. Clavicular publica no Brasil Médico, né, em 1892. Você viu que ele já ficou com a questão do músculo intrigado quando disse que a inserção no negro era diferente. Ele foi para anatomia também. Outra contribuição original que está no nosso livro, o médico sanitarista, o médico social. Esse menino, filho de empregada doméstica, ele tinha que viver com seus próprios rendimentos. Então ele aceita o emprego de trabalhar e enfrentar uma epidemia. E aí parece que o destino estava traçado. Era na região da Jacobina, sobrenome de Ronaldo Jacobina, né? Ele vai, logo depois de formar, no mesmo ano que ele forma, 91, 92, ele vai para comissionado pela Inspetoria de Higiene para essa região. A cidade de Bonfim pertencia à região da Jacobina, né? Enfrentar uma epidemia que era de malária, né? Ainda epidemia. E lá, esse jovem chega a atender 123 pessoas em 8 dias e tentam monetarizar isso como ele estivesse tendo ganhos. Isso deixa ele indignado, né? A desconfiança do próprio governador Joaquim Manuel Rodrigues Lima, que era médico. Juliano respondeu ao inspetor, afirmando que na assistência pública o limite era dado pela epidemia, eu tendo sido comissionado para tratar febres. Claro é que enquanto houver delas com frequência epidêmica, tem um dever de pedir meio de debelá-lo. Ele pedindo os medicamentos, né, porque ele não ia cobrar os medicamentos dos pacientes pobres. Não me anodou aquele óleo moral de desconfiança e suspeita, porque a seriedade com que sempre norteei meu proceder e a tranquilidade de minha consciência conservam-me longe do seu efeito. Esse jovem indignado e fantástico homem de bem que foi Juliano Moreira. Bom, ele foi participar, ele passou a ser muito querido pelas autoridades médicas, na Sociedade de Medicina e Cirurgia, e ganha o cargo, novinho, né, de diretor dos anais e membro da comissão da seccional de dermatologia sifilítica. Ele aqui ainda é um dermatologista, né? Ele vai se direcionando para ser psiquiatra na Gazeta Médica. Ele tem um convênio para publicar na Gazeta, onde ele passa e ele publica. Ele jovenzinho, né? Junto com Aurélio Viana, que é o relator, e com o Tilemon, que é o catedrático de psiquiatria, vai fazer uma avaliação do hospital, o Hospício da Santa Casa de Misericórdia, né? Está aqui o Solar da Boa Vista, né, da Santa Casa, que ele avalia, né, que foi a Antônio José Alves, o proprietário, o pai de Castro Alves. A Casa Forte, aqui um horror, né? E um horror. Essa Casa Forte, onde as pessoas faziam as necessidades dentro da própria cela. Bem, é contundente, discute a salubridade, a estrutura física, a organização interior. É aqui que vai se transformar o Juliano. E ele avaliando o hospital, que depois vai ter o nome dele. Examina a estrutura física, a salubridade, a organização interior, a administração. E ele chega a uma conclusão incrível, a necessidade de construção de um novo asilo. Né? Propõe a modernidade e considera que o Estado deve assumir, porque estava na Santa Casa, né? Meio abandonado, né? A suprema direção do asilo ser confiado a um profissional competente, ou seja, confiado a um médico, né? Então toda uma postura mais moderna
no tratamento. A tese que ele vai inspirar a vida dele, loucura não era um crime, tanto é que quando ele vai para o Rio, ele tira as grades, tira as algemas, né? E se uma moléstia suscetível de cura e por consequência de que não podemos de modo algum sancionar que os manicômios sejam construídos como instituições meramente de segurança, mas sim como estabelecimento curativo sob a imediata jurisdição médica. Aí ele vai defender a existência de laboratório, nisso ele se torna precursor no Brasil, laboratório junto aos hospitais. A gente pensa que é uma coisa natural, não era, não existia. Juliano é quem vai divulgar esse proceder no Brasil. No seu concurso, outro momento fantástico das tertúlias bibliográficas, porque essa tese de concurso está na Biblioteca Gonçalo Muniz, de cinesias cenicais. O uso de arsênico era dado para os medicamentos, nós vimos ali, e isso gerava, né, uma substância que foi usada no passado muito para cometer homicídios e suicídios, né, usando o arsênio, mas que em remédio e medicamento seu uso também criava a intoxicação e gerava problemas tanto de pele como mentais. E ele aí começa a casar, né, a nascer o dermatologista com o psiquiatra. Olha, no concurso que ele apresenta essa tese, é da psiquiatria, né? Pretendo conquistar o lugar de substituto, por isso me reconhecendo desprovido dos dotes exteriores, desprovido por ser negro, os dotes da pele branca, da pele clara, que atrai os favores do acaso. Aí ele não vai se passará tranquilo nesse concurso. Isso, os sextanistas, Afrânio Peixoto, está aqui o bigodinho do Afrânio, né? Vou mostrar aqui a seta do Afrânio, é esse de bigode levantado aqui, à esquerda de Juliano. Ele era sextanista, liderou, os acadêmicos de medicina teve um papel, uma força coletiva. Como o concurso era público, eles acompanharam todas as provas e aplaudindo, e nisso garantiu a Juliano. Já existia um candidato que era para ser eleito da aristocracia sergipana, mas a força de Juliano derrotou, inclusive isso. Está aí. Passado o tempo dos Borgias, que consumava os crimes, essa substância pode ser um elemento despercebido de morte. Uma orientanda minha, que fez o doutorado comigo, a Esther Gelman, na verdade foi o mestrado, ela destacou esse estudo tanto de casos de afecções cutâneas e de surto psicótico pelo uso de arsênio, na tese dele, a tese do concurso dele em psiquiatria, né? Juliano passou nesse memorável concurso em primeiro lugar, obtendo a média 10. Você imaginar, 5 examinadores, 3 provas. Foram 15 10. No final, no concurso, ele diz: a quem se arreceie de que a pigmentação, lembra da frase anterior lá na tese inaugural? Que a pigmentação seja a nuvem capaz de marear o brilho desta faculdade, que só o vício, a subserviência e a ignorância são que tisnam é tornar negro, né? A pasta humana, quando a ela se mistura, ganhando-lhe o íntimo, e aí enviscerando o mal. Só um médico para dizer isso. A maldade tem por dentro pelas vísceras. Tá aí, Juliano, e não a pele. Não existia a palavra melanina, senão ele teria dito. Aí ele fala pigmentação. Tá aí, Juliano, tá aí o Afrânio, né, ao lado. Eu não sei o nome desse outro professor, se alguém conhecer esse outro médico, né? Se for, me parece que é médico, alguém me dê essa informação. A dermatologia, ele foi o primeiro a descrever a hidroa vaciniforme. Ele foi descreveu entre nós o micetoma, aspergiloma pulmonar, né? Ele é o tratado mais completo do seu grande mestre Silva Lima, que é o AI1, que é uma doença étnica. Ele faz o estudo anatomopatológico mais completo lá com o professor Una. Ele vai para a Alemanha para fazer esse estudo. E ele tem um protagonismo nacional. É o primeiro a publicar sobre a leishmaniose cutânea, ou cutânea mucosa leishmaniose tegumentar americana, em 1898. Na época com o nome de botão de Biskra, ou botão endêmico. Na psiquiatria, ele também começa a ter um protagonismo. Ele, quando cita o asilo colônia de alienado Juqueri, né, ele chama atenção, malgrado minha pouca simpatia pelo sistema de construção de asilo em pavilhões tão grande e para muitos doentes. Ele já mostra que era muito melhor um pavilhão menor e mais acessível, e não tão iguais, que gerem monotonia, que dificulte o tratamento. Esse é um olhar já armado, voltado para humanizar a relação com o seu paciente. Olha as introduções e o protagonismo de Juliano na psiquiatria e neurologia.
Introduziu a clinoterapia, que é o uso do tratamento pela água, o uso do tratamento pelo banho, né? Que conseguia realmente diminuir as crises. A punção lombar para fins diagnósticos, tanto na neurologia como na psiquiatria, aí, ó, para sífilis cerebral, demência paralítica, tabes dorsal, meningites. Na Conferência da Sociedade de Medicina e Cirurgia, aqui ele defende a necessidade de laboratórios nos serviços hospitalares. Não existia no Brasil. Ele publica depois na Gazeta, depois dessa conferência, e aí sai, isso vai, ou chamariam virilizar, né, pelo Brasil todo. Inclusive a Faculdade de Medicina, né, cria o Alfredo Brito, que era um fã dele, né, adorava Juliano, o Instituto de Clínicas, que vai ser feito, construído, né? Está aqui o Instituto de Clínica, depois foi chamado Alfredo Brito, na sua gestão, que foi feito sobre essa influência, esse impacto desse artigo de Juliano. Juliano é um dos primeiros a discutir psicanálise na América Latina. Discute Freud, ele leu no alemão, ele esteve lá na Alemanha no fim do século XIX, e quando ele trouxe, foi lá para a torre do Asilo São João de Deus, que depois chamará Hospital Juliano Moreira, discutir Freud. Ele introduziu a nosografia das doenças mentais de Kraepelin no Brasil. Ele modernizou, né? Era pineliano, às vezes até pré-pineliano, já teve muito atrasada a psiquiatria. Ele vai modernizar, e aí com os estudos de Kraepelin, ele vai escrever uma classificação das doenças que durou até os anos 60 do século XX. Né? Esse é Juliano. Não somente Juliano Moreira tinha os dons naturais de inteligência e bondade, senão que não teve prevenções, não foi nacionalista, nem teve freguesia intelectual. Ouviu os sons de todos os sinos. Aqui Silva Lima, tropicalista, ali Nina Rodrigues, médico legista, estendeu as mãos a Teixeira Brandão e a Franco da Rocha. Propagou Kraepelin. Freud, novidade de hoje, há 30 anos era estudado por ele na Bahia, mais de 30 anos, 33 anos. Essa universalidade, essa disposição à tolerância e à benignidade do seu coração para tolerar as relações sociais. Esse é Afrânio, logo depois do encantamento de Juliano, ele falando sobre Juliano. Aqui mais uma referência importante da descoberta. Eu fiz um artigo, inclusive, sobre isso. Ele foi colaborador e depois, pouca gente destaca, ele foi realmente membro da Escola Tropicalista. Ele foi redator-chefe da Gazeta Médica. Silva Lima o adorava, o amava. Não é à toa que ele foi fazer um estudo da doença Silva Lima, do AI1, lá na Alemanha. E o Agripino Doria também, outra pessoa que foi importante para ele. Está ali o Anísio Circundo de Carvalho, que foi diretor do Hospício São João de Deus. Então, essa é a importância dele. Ele suspende a sua chefia na Gazeta Médica quando ele se transfere para o Rio, em 1903. Essa explosão, não vou detalhar para você, não cansar, mas é o médico tropicalista, infectologista, parasitologista, o dermatologista, o sifilógrafo, o médico social, o sanitarista, o neurologista, o psiquiatra, o historiador da medicina. Acabei de participar do Medinfor, Medicina da Informação, uma articulação entre o Brasil e a Bahia, e o Portugal e Porto, onde eu fiz um artigo sobre o Bento de Souza, portugueses que Juliano escreveu, a biografia, né, a breve biografia. Outro achado, Juliano refuta seu mestre, Nina Rodrigues, que é mais fácil pegar agora a Nina Rodrigues e mostrar suas ideias, né, seu racismo científico, né, mas não tentar, pelo amor de Deus, não reduz o Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues tem qualidades incríveis, mas cometeu o erro do racismo científico. E é bom, assim, pegar um contemporâneo, um negro que o critica. Ele cita um caso de paranoia querelante, filho de um italiano com a negra baiana. Quando ele mostra ao professor, achou ele, no caso, mais uma prova de que a mestiçagem é fator degenerativo. A teoria da degenerescência até Juliano adotava, só que ele não adotava a raça como elemento disso. Ele trazia os elementos, como vimos, individuais. E aí o Nina trouxe essa tese de que era pela miscigenação e, obviamente, olhando para o negro, a presença da mulher, da negra baiana, responsável pela paranoia, né? Aí Juliano discorda da apreciação do seu mestre. Ora, atendeu sempre me oposto a essa maneira superficial de ver o problema. Isso ele escreve num artigo já no Rio, Querelantes e Pseudo-Querelante. E como intelectual, fantástico, né? Porque isso foi na Bahia que aconteceu. No fim do século, como eu disse, do século XIX, início do século XX, ele estava na Alemanha. E ele vai à Itália e lá
ele visita a família branca do paciente, do italiano, e encontrou transtornos mentais, epilepsia, alcoolismo, imbecilidade, e não achou doença mental nenhuma na família da mãe negra. Ele poderia cair até numa tese étnica de dizer que era a raça branca responsável pela loucura, mas ele vai dizer e refutar de modo conclusivo que é pela questão da genética individual, né, dos componentes que levam a adoecer, e não de raça, e não por ser mestiço. Juliano chega ao Rio em 1902, vai para em 1903 ele é nomeado. Eu achava que era um convite, na verdade isso tem uma grande discussão, eu vou parar um pouco por aqui, vou rapidamente comentar agora essa fase no Rio, porque a fase maior eu já comentei com vocês antes, mas Juliano chega e ele estava num consultóriozinho, ainda não tinha suspendido o vínculo dele na Bahia, ele estava muito indignado com as perseguições, as limitações que o Tilemon Fontes fazia, e ele não dizia, ele era muito elegante. Estudo eu obtive foi com Afrânio Peixoto, que era uma língua solta. E nisso o Afrânio, que era amigo de J.J. Seabra, que era um baiano, que faz as referências de Juliano. E aí esse J.J. Seabra, que era o ministro de Negócios Exteriores, né, que correspondia à área da saúde, da justiça e negócios exteriores. Aí Jota chama Juliano, e Juliano vai dirigir o Hospital Nacional dos Alienados. E ele dirige em 1903 a 1930, e aí ele sai com a mudança de governo, a Revolução de 30. Essa é a posse de Juliano, né, com as mais importantes lideranças. Aqui Juliano vai, no início do século, no tratamento da tuberculose, encontra uma enfermeira alemã, Augusta Peck, se apaixona e se casam, e ela vem com ele. Aqui são pacientes famosos, o Lima Barretos, tudo merecia, está no meu livro detalhadamente, essa relação incrível com Nina. Está aqui uma consulta do médico Juliano Moreira, seu paciente Santos Dumont. Santos Dumont teve um momento, depois ele se afastou e acabou até se suicidando, mas já estava afastado de Juliano. Na visita de Albert Einstein, ter um outro olhar, ver o que todo mundo vê e pensar o que ninguém pensou. Isso eu fiz e está presente no livro. Na sua visita à Academia de Ciências, Juliano é quem faz o discurso de abertura, impressiona a Einstein. Einstein quebra o protocolo, no véspera de viajar, de ir embora. Ele fez uma viagem na América Latina e veio ao Brasil. Einstein vai visitar o Hospital Nacional dos Alienados. Aí eu fui ver também por que ele tinha um filho com transtorno mental. E Einstein aceita almoçar com Juliano. E Einstein comeu ontem vatapá com pimenta. Está aqui o jornal da época. Juliano oferece, e aí vê o que todo mundo vê e pensar o que ninguém pensou. Ninguém comenta, só no meu livro que está presente, que ele não perdeu a identidade étnica e o carinho pela Bahia. Se ele ficou magoado ao sair, mas ele não perdeu. Ele ofereceu uma comida baiana e ofereceu uma comida africana. Ele ofereceu. Então, o jornalismo da época também fez. O pai da teoria da relatividade conheceu o absoluto, e eu concordo com ele, comeu vatapá. Né? Portanto, ver o que todos viram e em pensar o que ninguém pensou, como me ensinou o Giorgio, o prêmio Nobel, esse húngaro maravilhoso. Aí Juliano ao lado de Einstein, na porta da Academia Brasileira de Ciências, do Rio de Janeiro. Juliano e sua esposa Augusta Peck, numa visita alemã, onde ele recebe a medalha de ouro, ali a medalha no pescoço dele, né? Junto com outro também alemão que recebeu a medalha. Juliano vai ao Japão, visita hospitais, visita escola, visita jardim de infância, é homenageado no Japão, recebe a maior comenda do Japão, a Ordem do Tesouro Sagrado, da mão do imperador, com hasteamento da bandeira brasileira. Imagine, como se fosse um chefe de Estado. Juliano tem um impacto aí a foto que ele escolheu para ser colocado, e no momento que se coloca, pelos 25 anos de direção dele do Hospital Nacional dos Alienados. Ali o momento que é fixado a foto de Juliano. Está aqui o Hospital Nacional dos Alienados mais uma vez, e ele por dentro, os seus interiores, mágico, né? Está aqui os 25 anos de direção, um momento também de encontro, em 1928. Em 1929, a sociedade, né, que ele ajudou a criar de psiquiatria, neurologia e medicina legal, com muitos dos seus discípulos, Liz Pernambucano, Adalto Botelho, o Henrique Rocha contemporâneo, mas Afrânio Peixoto, esse Gustavo Riedel, esses todos são discípulos de Juliano,
que vão dar continuidade ao pensamento psiquiátrico de Juliano. Essa foto está um pouco borrada, mas ela é a última foto, já em 1930. Fizeram essa homenagem, inclusive, dos 28 anos de direção, quando ele foi, inclusive, afastado. É a última aparição pública, em 33, ele vai se encantar. E aqui está o Juliano. É uma homenagem da revista baiana ao professor Juliano, revista baiana de medicina. Então, sua abrangência mereceu um comentário diafragma. Haverá nele assunto para se louvar o médico, o tropicalista, o dermatólogo, o cifilólogo, o alienista, o psicólogo naturalista, como eu disse, o historiador da medicina. Queria finalizar lembrando o seguinte: a Faculdade de Medicina tinha 2 prêmios seculares, o Manuel Vitorino, o prêmio de ensino, e o de pesquisa. E o prêmio de extensão propus, e a congregação aprovou por unanimidade, um psiquiatra e um negro, né, para que o aluno negro, o aluno escotista, uma presença cada vez mais de afro-brasileiro, se identificasse. Portanto, o prêmio de extensão da Faculdade de Medicina é o prêmio Juliano Moreira, em 2002. Olha o atraso, mas antes tarde do que nunca, nós aprovamos por unanimidade. Né? Disseram que eu enfrentei 2 preconceitos de vencer, de ser um negro e psiquiatra, também tem preconceito aos psiquiatras. E aqui eu finalizo com essas 2 imagens. Douglas, que dirigiu, né, o SICAM por muitos anos, hoje, inclusive, parece que até embaixador, poliglota. Douglas, brilhante aluno, escolheu o prêmio Juliano Moreira, como negro, ter o prêmio de um professor negro. A Lua Morena Leone da Silva também escolheu o prêmio Juliano Moreira, disputar, e ganhou o prêmio de 2012.1. Está aí esse melhor exemplo de permanência, né, e de encantamento de Juliano Moreira nesse prêmio e nas diversas obras e homenagens que se faz a Juliano Moreira.